Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Já estamos aqui todos, o senador Carlos Portinho, o doutor Jorge Rachid já estão aqui conosco. Queria inicialmente agradecer a presença de todos e agradecer muito especialmente a presença do senador Carlos Portinho, ilustre representante do Rio de Janeiro no Senado Federal, nosso colega advogado. Uma honra tê-lo aqui conosco, senador. Agradecer também a presença do doutor Jorge Rachid, ex-secretário da Receita Federal, consultor tributário, pessoa querida e muito conhecida dos meios tributários e jurídicos brasileiros. Nós estamos aqui hoje para discutir naturalmente o PL relativo à reforma tributária do imposto de renda, recentemente aprovado na Câmara dos Deputados, o PL 2337. Né? Eu, enfim, fazendo uma brevíssima introdução aí, os colegas sabem que, após alguma polêmica e um aparente arrefecimento, restou aprovado por um quórum expressivo na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2337, que altera fundamentalmente a disciplina do imposto de renda. Né? Sem dúvida, acho que a gente pode considerar como a principal alteração o reestabelecimento da tributação dos dividendos, acompanhado de uma redução da carga tributária corporativa, não na mesma medida da criação do tributo sobre dividendo, vamos falar nisso aqui um pouquinho com mais profundidade, e além de outras alterações igualmente significativas para as pessoas jurídicas, como, por exemplo, a extinção de juros sobre capital próprio, um mecanismo muito utilizado pelas empresas brasileiras, e a revogação de uma série de benefícios fiscais, tudo isso em prol da desoneração da tabela do imposto de renda. Né? A tabela, ou a faixa de isenção, que era de R$ 1.903, sobe para R$ 2.500, e alterações em sequência vão até a faixa de R$ 5.300. O objetivo declarado do projeto, sem dúvida, era esse: desonerar essas pessoas que ganham entre R$ 1.900 até R$ 2.500. Acontece que, para isso, houve inequivocamente um aumento da carga tributária das empresas. Né? Eu acho que o relator, o deputado Celso Sabino, a quem faço uma menção honrosa, porque foi um homem que dialogou muito com a sociedade, nos recebeu sempre muito bem, enfim, a todos os setores e representantes das mais diversas classes empresariais, mas o fato é que ele conseguiu emplacar uma narrativa de redução de carga tributária. E essa redução só se verifica no universo de contribuintes que, submetidos ao lucro presumido, faturem menos de R$ 4.800.000 por ano, faixa, então, de isenção do novo tributo sobre dividendo. Afora dessa faixa, a gente tem uma neutralidade para os contribuintes que estão no Simples e um aumento de carga relevante para os outros contribuintes. Né? Grosso modo, né, já contando com os adicionais, a tributação do imposto de renda e da CSL, anteriormente fixados em 34%, cai para 26%, com os novos 15% do tributo sobre dividendo. Né? É dizer, no agregado, e essa conta acho que é importante, porque nenhuma empresa é um fim em si mesmo, toda empresa existe para gerar dividendo para o seu acionista, a gente tem uma tributação de 26% mais 15%. Para quem está no lucro presumido, o aumento é ainda mais brutal. Né? Por exemplo, no setor de serviços, que tinha uma alíquota efetiva em tributos federais de 12,29% sobre a receita, perdão, de 14,53% sobre a receita, cai para 12,29%, com o imposto sobre dividendo de 15%. Então, na prática, a gente está falando aqui, grosso modo, de 25%. Né? Já estou somando, descontando a parcela que não será distribuída porque foi tributada. Um aumento de 15% para 25% é uma coisa muito relevante. Né? Eu acho que a gente vai poder aprofundar um pouquinho isso hoje aqui. E eu queria, então, iniciar já aqui com os nossos debatedores, indagando ao senador Carlos Portinho um ponto que foi objeto das reflexões, das perguntas das mais diversas pessoas na semana passada. Né? O que vai acontecer no Senado, senador Portinho? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer, Pichara. É muito importante que pessoas como você, como o doutor Rachid, que têm um conhecimento profundo sobre a matéria tributária, possam se manifestar. É importante não só para quem assiste, para o contribuinte, mas é importante também para o parlamentar, que também é contribuinte, né? Mas para o parlamentar que vai poder, enfim, lidar aí com esse texto que veio da Câmara.
Aqui no Senado, o que eu posso dizer é que há uma certa desconfiança com relação a uma reforma tributária no momento que é praticamente o ano véspera de uma corrida eleitoral. Eu, particularmente, entendo que tanto a reforma administrativa quanto a tributária, a administrativa até melhorou, porque eles estão jogando para quem entra, para quem vai entrar ainda no sistema. Então, talvez seja um caminho mais fácil para a sua aprovação. Mas mexer nesses dois conceitos no momento que antecede a um ano eleitoral não me parece o mais recomendável. Esse é o tipo de reforma que deveria ser discutida e feita no primeiro ano, no segundo ano, no máximo, de um novo mandato, seja quem for o próximo presidente. Ao mesmo tempo, o clima entre as instituições anda muito carregado. O Senado, particularmente, tem exercido o seu papel de casa revisora. Temos recebido muitos projetos da Câmara Federal, inclusive, sendo mais específico, medidas provisórias em que são inseridos textos estranhos ao texto original na Câmara Federal, e o Senado Federal ele tem exercido seu papel, que é constitucionalmente de Câmara revisora. Mas é bom que se registre, desde da MP 1040, aquela do ambiente de negócios, em que advogados, por exemplo, estavam sendo muito prejudicados, profissionais liberais, arquitetos e engenheiros perdendo um piso histórico aí de 1960, e o Senado fez o seu papel de revisor e trouxe o texto aquilo que deveria, fez a sua correção, e quando volta para a Câmara dos Deputados, sem haver a articulação que é necessária entre as duas casas, esse texto foi completamente derrubado pela Câmara dos Deputados. E isso se refletiu mais recentemente na MP 1045, que chamaram de mini-reforma trabalhista, e que, na essência, originalmente era uma medida provisória muito importante que renovava o programa de manutenção do emprego, aquele que se iniciou no princípio da pandemia, e que vieram algumas alterações, inclusive por isso chamavam de mini-reforma trabalhista, porque estavam mexendo na CLT, através de uma medida provisória que não era o instrumento adequado. Naquele momento, o Senado tinha duas opções. Ou ele fazia os ajustes e confiava que a Câmara iria manter, ou a recordação do que aconteceu com a MP 1040, o melhor era derrubar toda uma medida provisória por conta do que eles chamam de jabutis, matérias estranhas ao texto original, que veio da Câmara dos Deputados. E eu dou esse exemplo para mostrar a dificuldade que eu vejo. É preciso retomar essa credibilidade entre as duas casas, nas suas relações, nas suas articulações, para que uma reforma como essa, que é antipática, para alguns até um estelionato eleitoral, na medida em que o presidente, um dos pilares da sua campanha eleitoral era que não iria aumentar impostos, e vocês vão poder tratar melhor sobre isso, na medida em que, principalmente, na minha opinião, a classe média e o setor produtivo vão ser muito afetados com essa reforma tributária que se encaminha. Então, o papel do Senado será com muita cautela. Eu acredito que o caminho será jogar por uma comissão, haver um amplo debate com a sociedade civil, lembrando que há a PEC 110, que não mexe no imposto de renda, mas busca uma simplificação tributária, com o imposto único, o IVA, reunindo aí ICMS, ISS, isso tem algumas consequências no setor produtivo e na distribuição de perdas e ganhos para os estados e para os municípios. É nesse clima aqui, Bichária, que a gente começa aqui o nosso bate-papo e eu posso aí externar um pouco do meu conhecimento aqui de como está o Senado em relação à matéria. Senador, muito obrigado. Tem vários tópicos para a gente dobrar aqui, se der tempo, para a gente saber se isso vai ser plugado na PEC 110, se não vai, enfim, vamos tentar percorrer esses temas todos. Eu queria agora provocar aqui o Dr. Jorge Rachid no seguinte sentido. Disse, Dr. Rachid, que essa foi uma reforma gestada pela Receita Federal, E realmente, naquela primeira versão, a coisa indicava que essa premissa seria verdadeira, porque ela vinha muito carregada contra os contribuintes, Então, eu queria saber do senhor o seguinte:
Essa era a reforma que a Receita Federal queria? Ou terminou sendo um bicho diferente? Assim, qual é a perspectiva que o senhor, como um homem que liderou a Receita durante tanto tempo, tem sobre essa reforma? Antes de mais nada, doutor Bixara, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui na presença do senador Carlos Portinho. Muito bom. Estou muito honrado de participar desse debate. Bom, é uma pergunta bastante interessante, porque pelo seguinte, como bem colocado, né? Havia ou melhor, há uma necessidade da própria Receita Federal, já vinha de algum tempo, trazer ao sistema tributário mecanismos que vamos chamar assim, inibisse evasão tributária, inibisse mecanismo de fuga em termos de tributação, muitas vezes voltado até pelo projeto BEPS, que a Receita Federal faz parte, o Brasil faz parte desse projeto, junto com os demais países da OCDE. Então, havia isso. Agora, como aqui já foi colocado, né, essa proposta ela foi iniciada por uma outra demanda, né, a demanda de buscar uma solução para o limite de isenção do imposto de renda das pessoas físicas. E, nesse ponto, precisava de recursos, talvez não para atender o artigo 14, mas os recursos necessários para suprir a necessidade de cobrir os gastos tributários, cobrir as necessidades de políticas públicas, cobrir a arrecadação. Bom, é um projeto que, com 68 artigos, e aí é curioso, né, doutor Bixara, foram mais de 22 temas tratados nesse projeto, né? Então, foi muito amplo, né? Alcançando o imposto de renda que representa 6% do PIB. Então, ele é expressivo. Tudo é um momento, né? Lá atrás se discutia muito a própria tributação de dividendos. É bom, é ruim, isso aí é proveitoso ou não? Veja, aqui não podemos tratar é certo ou errado tributar dividendos. No mundo, tem de várias formas, né? Você tributa uma parte na jurídica, uma parte na física, você tributa só na física, você tem aquelas empresas de serviço profissional utilizando pass-through nos Estados Unidos, onde você apura como jurídica fosse, mas tributa somente na física, né? Você tem o nosso modelo que é concentrado na jurídica. Então, dentro da própria Receita, há correntes que pensam que o melhor modelo é tributando na distribuição, né? Outros pensam que é melhor concentrar na jurídica. Eu acho muito mais fácil concentrar na jurídica, muito mais simples, menos complexo a legislação ao concentrar na jurídica, e você alcança o objetivo desejado, né? Então, dessa forma, né? Quer dizer, talvez a decisão foi adotar, não, o que venceu foi a corrente, vamos tributar dividendo lá dentro da Receita. Ao mesmo tempo, eu trago um outro exemplo, JCP, né? De muito tempo havia uma demanda, inclusive no Congresso, para acabar o JCP, né? E mesmo até para tributar dividendos. E, ao longo desse tempo, a própria Receita veio administrando essa demanda e apresentando os pontos positivos e negativos dessa alteração. Por exemplo, no primeiro momento, extinguiu a dedutibilidade, e agora o relator, e é bom que ressalve realmente, como você havia comentado, Jara, que o relator fez um esforço danado para tentar apresentar esse relatório da maneira, né, possível para ser aprovado. E nesse relatório ele extinguiu o mecanismo, não só a dedutibilidade, como extinguiu o mecanismo. Ora, nós estamos na contramão. Em recente comunicado, 18 de maio, se eu não me engano, a União Europeia orienta os países a adotar um mecanismo que é um mecanismo interessante para preservar a empresa, preservar a empresa pelo sentido da capitalização e não tomar recursos, dinheiro emprestado
e deixar a sua contabilidade, deixar o sistema vulnerável, né? A União Europeia foi para o caminho. Olha, é interessante esse mecanismo. E lá atrás, na época do Obama, também havia sido estudada essa possibilidade de introduzir esse mecanismo na legislação americana. Portanto, nós vemos que o que foi aprovado foi uma corrente, eu diria, que venceu, né? Agora, o ponto que eu coloco, eu acho que é para concluir essa minha introdução, sempre vem, por que alterar o sistema tributário? Né? A gente tem que entender por quê. Quais são as respostas que você precisa dar? Precisamos torná-lo o sistema menos complexo? Precisamos reduzir a litigiosidade? Né? Queremos justiça tributária? Né? Queremos reduzir a arrecadação ou necessidade de arrecadação? São essas respostas. E quando a gente vê o conjunto desse projeto, eu só tenho uma pergunta, uma resposta a ser dada. Justiça tributária é a tributação dos fundos fechados que foi colocado, que foi tentado algumas vezes lá atrás e não conseguiu. Essa é uma questão de justiça. Porque a complexidade com essa proposta vai aumentar, sem dúvida, né? A litigiosidade vai aumentar, nós podemos entrar até no detalhe aí mais adiante, e o país não está em condições de reduzir carga tributária pelas necessidades que nós temos de gasto público, né? Necessidade de políticas públicas. Então, é isso. Muito obrigado, doutor Rachid. Sem dúvida, esse é um ponto importante. Eu espero que a gente tenha tempo de aprofundar um pouquinho mais, até porque é uma conclusão, a sua conclusão, da qual eu modestamente compartilho, de que seria muito mais fácil continuar tributando só a pessoa jurídica. Mas vamos evoluir nisso daqui a um pouquinho. Eu queria voltar ao senador Carlos Portinho para insistir um pouco nessa questão do ambiente político no Senado, para ver se a gente consegue ter aqui ao menos uma ideia do que vai acontecer, né? Senador, veja o senhor o seguinte, vários países hoje do mundo deram incentivos para que os contribuintes superem a crise econômica gerada pela pandemia, né? E a gente percebe aqui, acompanhando a legislação, que o Senado Federal tem estado imbuído desse sentimento, né? Eu chamo atenção para o PL 3884, que o senhor foi relator, relativa àquele alívio nos 180 dias para pagamento do ganho de capital na questão da venda de imóvel. Chamo atenção para o PERSE, aquele projeto aprovado recentemente também pelo Senado Federal, alusivo a um alongamento de dívida, quase um refis para as empresas do setor de evento e inúmeros outros, né? O parcelamento das empresas no Simples. E, em outra medida, que a gente vê é que a Câmara vem nesse passo do aumento da carga tributária, né? O presidente Arthur Lira já anunciou que quer votar a CBS, que significa um aumento brutal também de carga. Então, eu indagaria o senhor, senador, o seguinte: será que não é momento da gente dar incentivo para que os contribuintes saiam da crise econômica e, fundamentalmente, gerando empregos? Não preciso lembrar que o país tem 15 milhões de desempregados. Será que o momento não é mais para isso do que para a gente aumentar a carga tributária? Eu queria lhe ouvir sobre vamos ver, um sentimento político, né, do que vai acontecer, como é que o Senado vai se posicionar diante desse dilema. Acho que está no mudo. Perdão. Obrigado, Bichara, por você estar acompanhando aí o dia a dia do Senado. É muito importante que todos tenham essa visão que você externa. Aqui no Senado, a grande preocupação é por superar esse momento de grave crise aguda, econômica, de saúde e, de certa forma, também política. Daí o tom mais moderador que todos devem estar percebendo na condução das pautas do Senado. Especialmente, o Senado ele tem se dedicado a entender o momento em que vive o brasileiro, o contribuinte. Esse projeto que eu relatei, você diferir, você alongar, né, o pagamento do lucro sobre venda de imóvel, do resultado sobre a venda do imóvel, na medida, inclusive, que a gente ficou aí com cartórios, se não fechados, funcionando em regime de menor expediente, na medida em que corretoras de imóveis tiveram que também fechar para não colocar em risco seus funcionários. Então, aquele que vendeu um imóvel, ele vai tentar comprar outro no mesmo exercício e às vezes, não consegue por uma impossibilidade material, realmente.
né? Então, há uma sensibilidade. Todo o setor de micro e pequenas empresas, né? O senador Jorginho Melo, inclusive, é meu colega aqui no PL, que eu sou líder do partido, ele tem feito muitas propostas e tem conseguido angariar aí apoio e aprovação, principalmente para o micro e pequeno empresário, que certamente é o que mais sofre, como o setor cultural, que a gente falou. O setor cultural está em lockdown desde o início da pandemia, né? É complicado você querer taxar, tributar e que ele mantenha aquele ritmo de arrecadação quando, na verdade, as suas atividades estão praticamente paralisadas, né? O setor de show cultural, produção, eventos corporativos, está tudo parado, né? Então, o Senado ele realmente tem tido essa preocupação. Nessa toada, eu entendo que, e aí pegando um pouquinho do que o Rachid falou, eu acho que primeiro a gente tem que definir qual é a lógica da reforma tributária. Ela não pode ir no atropelo, né? Agora vamos conseguir aprovar. Ninguém quer ter a vitória da aprovação de qualquer texto, né? Preciso entender qual é a lógica. Eu entendo que, nesse momento, a gente tem que estimular a produção, né? Porque a produção gera emprego, gera performance industrial, no comércio também, e gera emprego, né? Então, quando a gente mira o canhão aí tributário para essas empresas, para o setor de serviço, né, que também foi muito prejudicado pela pandemia, teve que parar, né, e a gente não está incentivando a produção. Então, primeiro, estabelecer a lógica. E aí eu vou dar a minha opinião, né? Acho que o setor produtivo ele tem que ser privilegiado, aquele que produz, aquele que gera emprego. Acho que o trabalhador ele tem que ser aliviado. Eu sei, Rachid, isso é difícil, esse casamento, né? Mas eu estou pensando só na lógica do princípio. Por quê? Aquele trabalhador que comprava lá um gás de cozinha, que botava gasolina no seu carro, ele está sendo não taxado, mas ele está pagando mais caro, né, sobre bens essenciais de consumo dele, né? Então, o poder de compra dele reduziu muito. Se você aumentar a tributação sobre ele, você vai estar penalizando essa categoria. E aí eu não estou falando, por mais que até 2.500 a faixa o governo esteja aliviando, é um avanço, sim, né? A correção da correção da tabela é algo perseguido há muitos anos, né? Mas o setor produtivo, o profissional liberal, né? Por exemplo, o médico dentista, que também ficou aí a ver navios durante a pandemia, reduzindo o número de consultas e tudo mais, ele está acima dessa faixa, né? Então, você onerar esse setor no momento em que ele mais precisa. E, por isso, concluindo, e diretamente a pergunta, eu tenho certeza que o Senado ele vai tratar num passo de maior cautela, né, no andamento dessa reforma tributária. Eu imagino que, se não for a uma comissão, certamente serão muitas sessões de debate. Não há consenso aqui, até para espelhar o que acontece hoje com as comissões por conta da Covid, as comissões temáticas, CCJ, as comissões temáticas paradas, né? A gente tem levado ao plenário aquilo em que há o mínimo consenso. Então, eu, como líder do PL, toda sexta-feira reúne-se o colégio de líderes e a gente vê, dentro de vários projetos que tem, é lógico, tem medidas provisórias com prazo mais apertado, mas a gente vai construindo consenso. Para quê? Para que, na hora que vá ao plenário, né, o texto já esteja acomodado, quem propôs emenda já tenha sido atendido, se não em todo, em parte, e é isso que tem ido ao plenário. Tanto é que, se você for ver, acho que essa semana passada só teve um projeto de lei que foi derrubado pelo plenário. O resto, na maioria, está passando porque a gente está fazendo uma grande construção e é necessário no momento que as comissões não estão funcionando. Então, eu entendo que essa reforma tributária a gente vai ter que ouvir mais os especialistas, como o doutor Rachid e tantos outros que podem, Bichara, escritório de advocacia, pessoas especializadas que podem contribuir para a gente tentar formar um consenso, com essa desconfiança de que não seja derrubado na Câmara e que a gente possa construir com o presidente Arthur Lira, tanto Pacheco como Lira, um texto em que atenda também ao Senado Federal, né, que é a casa revisora e vai cumprir o seu papel, não tenho a menor dúvida disso. Eu acredito que, até o final do ano, se tiver consenso, podemos ter alguma reforma. Agora, lembrando
temos lá a PEC 110, que visa a simplificação, doutor Rachid. Aí eu também queria externar a minha posição, meu princípio, e o que eu vejo que seria ideal de uma reforma tributária. Primeiro, a simplificação. O contribuinte ele quer entender o que ele está pagando, né? É difícil para um pequeno empresário, ele já tem o tal do custo Brasil. O que é? Contratar um advogado especialista, contratar um contador, porque ele não consegue, hoje em dia, nem pagar o I-social, dada a burocracia do sistema que exige dele mais do que o tempo até que ele tem disponível para se dedicar a isso. Então, primeiro, a simplificação, entender o que a gente está pagando de tributo, né? E aí a proposta do IVA vem numa consolidação nesse sentido, que é a da PEC 110. Né? Depois, calibrar a alíquota, porque depois que a gente simplificar, a gente vai ter que dar a calibrada na alíquota. E, por fim, identificar as perdas dos estados e dos municípios e os mecanismos de compensação dessas perdas. Isso, para mim, pessoalmente, é o que eu entendo que é, assim, o manual do jogo. Sem um manual, a gente não sabe como a gente move as peças. Né? Eu acho que está faltando esse manual. Espero que o Senado encontre, né, na discussão do projeto que veio da Câmara, na união com o projeto da PEC 110 que está no Senado, esse manual, esse norte. Senador, muito obrigado. Com relação ao trâmite do projeto do Senado, eu vou usar uma expressão futebolística aqui, depois da sua exposição, estão deixando a gente sonhar, né? Acho que aí a gente começa a tentar se tranquilizar um pouco com a premissa de que não vamos ter aquele atropelo que nós tivemos na Câmara, mas eu vou querer voltar no ponto do atropelo depois do senhor e vou querer voltar no ponto da PEC 110 se a gente tiver tempo, que eu acho que são aspectos importantíssimos, né? Agora, com relação ao dividendo, vamos dizer assim, ele é o abre-alas desse projeto, né? Para usar a expressão da moda, venceu a narrativa de que esse projeto extinguia privilégios e que a tributação de dividendo era uma coisa inevitável, inequívoca, que hoje todo mundo repete aquele mantra que só o Brasil e a Estônia não tributavam dividendos. Eu queria explorar um pouco o Dr. Rachid nisso, que eu sei que ele é um estudioso realmente do tema, né? Queria lhe ouvir, Dr. Rachid, sobre a conveniência da gente eventualmente tributar o dividendo ou manter a tributação na PJ, e, inclusive, também queria lhe ouvir num aspecto que me parece que foi dado de barato nesse debate, que é a questão da DDL, da discussão disfarçada de lucro. Né? Os mais velhos aqui vão lembrar que esse é um debate que a gente tinha há 20 anos, é um debate que desapareceu no Brasil e agora vai voltar. Né? E aí eu lhe pergunto, doutor Rachid, o Brasil tem força de fiscalização para controlar a DDL? Quer dizer, vamos imaginar que, a partir do retorno do tributo sobre dividendo, o profissional liberal, um médico, por exemplo, ao invés de distribuir o dividendo e viajar, ele vai viajar dizendo que foi um congresso. Quem vai controlar se ele foi um congresso, não? Como é que vai ficar esse tema da DDL, doutor Rachid? Muito obrigado, doutor Bichara, pela pergunta, mas, inicialmente, quero cumprimentar o senador pela reflexão que ele trouxe para nós aqui a respeito do ambiente, da visão dele. Interessante, super interessante. Porque a alteração do sistema tributário, a gente tem que ver o momento que nós estamos vivendo também, né? Eu não posso pegar a minha caixinha de ferramentas que eu tinha 10 anos atrás e eu vou abri-la agora, no momento de grave crise sanitária, né? Com um ambiente econômico bastante restrito, né? Com elevado nível de desemprego, eu chegar e pegar a mesma caixa de ferramenta que tinha 10 anos, há 20 anos, e abri-la agora. Perfeito, excelente. Né? Mas voltando a essa questão que o doutor Bichara colocou, olha, realmente, quando nós falamos em distribuição disfarçada de lucro, ela estava prevista num decreto-lei de 1977, o 1598, né? E depois ela foi alterada por outro decreto-lei de 1983, o 2065, né? E é uma presunção legal, né, que cabe,
por ser uma presunção legal, né, a prova do fato indiciário vai caber ao fisco, é uma energia que vai ter que ser gasta para identificar isso, né? E, ao mesmo tempo, essa prova tem que estar bastante robusta, né? A legislação fala aliena-se valor notoriamente inferior ou superior, inclusive foi objeto de alteração do projeto de lei. Mas veja como você colocou, é uma energia agora que é transferida para o fisco, né? Em identificar. E repare que, hoje, a administração tributária brasileira detém um número importante de informações extraídas dos contribuintes. Nós temos o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, onde tem a escrituração contábil, a escrituração fiscal, as notas fiscais, tudo isso é um elemento importantíssimo para gerenciar e verificar, fazer análise de risco. E isso aí é natural, é normal, para gastar energia da administração tributária, ela tem que ser certeira, ela tem que ir junto ao contribuinte com uma certa informação relativamente segura para não desperdiçar energia que já é escassa, né? Para não desperdiçar recursos públicos, né? Agora, você identificar isso, esse exemplo que você colocou, uma reunião lá fora com um determinado cliente, e essa reunião ocorreu numa quinta, numa sexta-feira, ou na segunda, numa terça-feira, e eu não encontrei voo para o final de semana, enfim, ali, tá, vai acontecer, vai ser difícil provar que nada, que não foi em prol da empresa. Eu lembro que, quando eu entrei na Receita Federal, eu sempre fui oriundo da fiscalização, gastava-se uma energia enorme para trazer essa prova para o processo, enorme, e altamente questionável, né? E repare que, lá naquela ocasião, processo administrativo fiscal, nós não tínhamos tanto debate como tem hoje, né? Como tem hoje, não só na esfera administrativa, quando esse assunto vai parar no judiciário. Lá naquela ocasião não se tinha tanta informação para fazer isso. Portanto, a possibilidade, e aí que é o pior, de gerar uma concorrência desleal é muito, muito grande. Quer dizer, vai ter contribuinte que vai fazer a coisa certinha, como manda o figurino, o outro vai arriscar. E, nessa de arriscar, você tem uma concorrência não muito saudável aí no ambiente, né? De fato, para a Receita Federal vai ter que ter energia, vai ter que ter recursos, né? Eu lembro que o último concurso realizado pela Receita é de 2014, tem muito tempo, né, que não tem concurso público, né? A força de trabalho é reduzida, né? E para identificar a distribuição disfarçada de lucro, mais uma vez, eu não sei se na escrituração contábil digital, no gerenciamento de risco, vai ser possível identificar isso. Vai ser no braço, vai ser no uso da força de trabalho. Eu acho que nós não estamos no momento para isso, né? Mais uma vez, nós estamos retornando à complexidade, na contramão, senador, sobre a simplificação, né? Nós estamos indo na contramão, né? Nós estamos retomando a complexidade, a litigiosidade, né? O fisco vai dizer, mas isso tem uma distribuição disfarçada. O contribuinte vai trazer um monte de elementos e vai entrar no debate. Fora isso, você já deve ter acompanhado uma série de discussões como driblar essa questão da tributação, né? Recompra de ações, às vezes até legítimo, mas você não precisava ter isso nesse momento. Você podia deixar a empresa ficar rodando normalmente e tributando como deveria, né? E agora você traz esse elemento de complexidade. E é interessante, senador, que quando se fala complexidade, você vê o Simples Nacional. Vou trazer um exemplo rápido, doutor Bichara, que o senador Carlos Portinho trouxe. O Simples Nacional, você vê a legislação nossa como é complexa. PIS, COFINS, imposto de renda, mas o contribuinte, quando adere ao Simples,
ele informa uma meia dúzia de informações, receita bruta, faturamento, atividade econômica, etc. Uma meia dúzia de informação, e ele recebe um DARF para ele recolher. Olha que a legislação por trás é toda complexa, né? Nós temos que ser criativos para fazer esse mecanismo, essa simplificação, sem sacudir muitas pedras no momento dessa crise que nós estamos passando. E essa crise não é só no papel, é na vida real, né? Então, eu considero isso bastante preocupante, né? Repare que a atual legislação hoje limitou essa capitulação de distribuição por conta da forma, distribuição disfarçada, por conta da forma do nosso sistema tributário, desde 95. Na verdade, desde os fatos geradores de 96. Mas eu acho que nós não precisávamos trazer esse mecanismo para atender não sei o quê. Aí é uma resposta que eu não tenho. Obrigado, doutor Rachid. Você respondia, Bichara, a sua... Respondeu magistralmente. E acho que esse é um ponto que nós vamos levar ainda algum tempo para compreender acerca da sua complexidade, né? Que vamos imaginar um exemplo que nem é economicamente importante, mas é significativo da complexidade do debate. Hoje, por exemplo, inúmeras empresas pagam a internet dos funcionários que estão em casa, né? E aí, é DDL ou não é? Ah, não, mas o funcionário usa para trabalhar. Sim, mas ele também usa para fazer outras coisas. Então, nós vamos ter que fazer um rateio do tempo da internet do funcionário para saber o que é dedutível ou não é. Quer dizer, nós estamos contratando uma complexidade em termos de fiscalização que a gente não tem ideia, né? Mas o discurso é fácil, né? Vamos acabar com privilégio, etc. Queria voltar aqui para o senador, e eu estou preocupado com o tempo, já temos aqui várias perguntas, né? E também relembro aqui, ainda um pouco atrasado, que quem quiser mandar pergunta pode usar a ferramenta do chat aqui. Vou tentar endereçá-las, mas como estamos caminhando aí para a segunda metade, eu vou começar a fundir aqui as perguntas que eu tinha imaginado de fazer, senador. Uma delas é a seguinte: na Câmara, a gente assistiu uma sessão um pouco assustadora, né? Na semana passada, na quarta-feira. O relator foi à tribuna e o relatório final ainda não estava disponibilizado, né? Ao ponto que chegou a líder do PSOL e pediu para parar a sessão porque ela tinha que ler o projeto, ela queria ler o projeto. Então, os parlamentares votaram sem um texto consolidado. Depois de uma análise cuidadosa do discurso do relator em comparação ao relatório final, a gente vê que existem discrepâncias, né? O relator informa que acolheu várias emendas, mas no relatório ele escreve que acolheu na forma do próprio relatório. Nisso resulta a conclusão de que várias emendas que ele anunciou terem sido acolhidas não foram. Assim, é uma incompatibilidade escancarada, né? Então, eu queria lhe perguntar, senador, como é que isso vai ser visto no Senado? Quer dizer, o debate, com o maior respeito ao eminente relator, o debate foi feito de maneira atropelada, né? Eu acho que o que a Câmara deveria fazer com base na reflexão foi feito no reflexo, né? Para que a coisa fosse aprovada rapidamente. Então, eu queria lhe ouvir, saber como é que isso fica no Senado, como é que o Senado encara isso, e queria fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: existem, já desde 2018, inúmeros projetos de tributação de dividendos no Senado, né? O mais avançado desde, parece ser aquele 2015, de 2019, que prevê uma tributação do dividendo, mas com a redução respectiva da tributação corporativa. Não seria de se esperar, senador, que o Senado enfrentasse esses seus projetos antes de examinar esse que vem da Câmara? Desculpa estar acumulando aqui os assuntos, mas é que eu estou... A nossa pauta aqui hoje é desafiadora e instigante, e eu estou vendo se eu ganho tempo fundindo as perguntas. Não, maravilha. Inclusive, eu ainda queria depois dar um pitaco. O meu é pitaco, vocês que entendem sobre essa questão dos dividendos. Primeiro, voltando, essa é a minha preocupação em se tratar de uma reforma tributária num ano que antecede o ano eleitoral. E aí eu vou falar como quem está na política, inclusive há pouco tempo, e quem não concorre a nada no ano que vem, meu mandato é só para 2026. Né? Isso que você falou mostra como hoje estão sendo discutidos os projetos na Câmara dos Deputados, e por uma razão política. O político vive de voto. Agora começa realmente o momento em que ele tem que viajar e estar lá junto das suas bases.
Então, muita coisa está sendo tratada, principalmente na Câmara. No Senado ainda tem um número grande de senadores que, como eu, não concorrem no ano que vem, mas na Câmara, só para a gente ter a visão de como é a política, isso não é uma crítica, é assim, né? Na verdade, muitos já estão olhando para 2022, não estão acompanhando com os mesmos olhos que acompanharam lá no início do mandato os projetos que tramitam na Câmara dos Deputados. As lideranças têm sentado na Câmara, têm feito os seus acordos, diz para os deputados dele, lá do partido, vota assim que está certo. Às vezes a pessoa não sabe nem o que está votando, ele está seguindo e confiando no que a liderança está articulando lá na ponta. Por quê? Porque ele está lá na sua base buscando voto, que começou um ano antes das eleições. Isso é só uma forma de ilustrar, e até por mim, que cheguei agora, em novembro, no Congresso, como é que funcionam as coisas. Porque é assim, é a política, né? Senão o cara não vai estar lá no mandato que vem. Ele para sentar, ficar lendo com a sua equipe a reforma tributária, ou ele acredita no seu líder e vai para a sua base pedir voto e no dia só aperta lá o sim ou não, né? Então, essa responde um pouco a sua pergunta. Realmente, agora mesmo, tem a MP, se não me engano, 1065, que cria a autoridade nuclear, e a grande discussão era se o Rio de Janeiro continuava com a sede. E nem os deputados do Rio de Janeiro sabiam. Foram consultar e não viu o texto, né? Agora não, eu fui lá ver, agora acabou de chegar no Senado, continua a sede, é natural, está lá Angra 1, 2, 3, toda a atividade nuclear no Rio, né? Praticamente um pouco na Bahia, né? Mas, então, assim, politicamente é assim que funciona. Qual era a segunda pergunta, Bichara? Desculpa, me lembra aqui. A segunda pergunta era se não era natural a gente esperar que o Senado apreciasse os seus próprios projetos sim. de ação de dividendos, né? De isenção. Eu acredito exatamente que o Senado, como casa revisora que ele vai agora pegar esse projeto da Câmara dos Deputados, pegar a PEC 110, pegar os outros projetos que tramitam lá no Senado, né, e tentar, porque ali tem interesses de senadores que relataram, ou que foram autores, ou que apresentaram emenda nesses que estão lá no Senado. E não tenha dúvida, eles vão se manifestar agora. E o momento dessa consolidação é agora, quando vem esse projeto da Câmara dos Deputados, e deve ser feito, como temos feito na maioria dos projetos em que há matérias semelhantes em andamento lá no Senado. E eu queria só acrescentar, falando então desses dividendos, alguns projetos, né? A taxação de dividendo, primeiro, ela não era um ponto da pauta conservadora de direita, vamos ser bem claro. Isso aí era uma pauta de esquerda, taxação de dividendos e grandes fortunas. Eu sempre digo que a reforma tributária ela começa sempre pelo lado errado, porque exatamente, em vez de discutir a simplificação, começam discutindo a criação de novos tributos ou a taxação. A direita fala, não, agora é CBS, é imposto eletrônico. Aí a esquerda fala, não, então agora vamos tratar a taxação dos dividendos. Por isso, inclusive, que o projeto passou na Câmara. Senão, não passaria. Mas como tinha lá, eles nem quiseram ver como é que era a taxação dos dividendos. Mas tem taxação, você vai ver que os partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, votaram a favor. Só porque lá dentro tinha taxação de dividendos. E eu sempre me pergunto, principalmente, acho que é o caminho errado, mas eu sempre me pergunto, quando, por exemplo, falam do imposto de grande fortuna. O que é a grande fortuna? Primeiro, a gente tem que balizar isso. Qual é o tamanho do sarrafo? Qual é a altura do sarrafo? Né? Vamos taxar a grande fortuna acima de 150, 200 mil reais, 300 mil reais? Talvez, acho que há espaço. Agora, vamos taxar a grande fortuna do cara que ganha 20 mil, que é um bom salário hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? Não dá, porque por mais que seja um melhor salário, ele tem um nível de vida compatível com aquilo e a taxação vai levá-lo para baixo, né? Na sua capacidade de compra, até na geração de emprego vai ter impacto, etc. Com relação ao dividendo, que o Rachid estava falando, eu também discuto isso. Vamos taxar o dividendo, mas qual é o tamanho do sarrafo? O profissional liberal, o dentista, o arquiteto, o médico, né? Ainda que seja um bom dentista, um bom arquiteto, tem uma cartela grande de clientes, o advogado, né? Qual é a altura desse sarrafo? Porque não é do dia para a noite que ele vai mudar, né, o seu modo de vida, porque ele tem obrigações também proporcionais ao tamanho do salário que ele recebe. E se você vai taxar dividendos, muitos dizem assim, porra, Portinho, eu consigo tirar hoje 20% de lucro da minha empresa. Se o governo for taxar isso, é disso que eu vivo.
Então, eu acho que essas discussões passaram ao largo, né? Não me importo de discutir dividendo ou grande fortuna, mas vamos estabelecer primeiro qual é a altura desse sarrafo. Porque um atleta de futebol, vou pegar da atividade que eu vim, né, do esporte, né? Atleta de futebol, todo mundo pensa que todos são Neymar, né? O Neymar talvez possa ser taxado mais porque ele ganha 1 milhão por mês, 500 mil por mês, atletas que ganham 250 mil por mês, né? Aí está a grande fortuna, pode, mas isso é 1%, 2% do universo. A maioria dos atletas ganha até 3 mil reais, até como título de informação, né? Então, a gente tem que, eu acho, nessa questão dos dividendos, compreender, não estava no cardápio desse governo isso, certamente foi colocado ali no ambiente político para trazer o voto da esquerda, para pegar o voto e poder passar na Câmara, né? E no Senado isso vai ser muito discutido. E eu falo agora, só para encerrar, Rachid, falaram da viagem, da internet, né? Mas tem muita gente aí que foi para a pejotização. Eu não recrimino a pejotização, acho que para o governo é até mais fácil ele arrecadar, acho que para as relações de trabalho, que é diferente de relações de emprego, é o melhor caminho. Tenho muitas pessoas que foram para empresas patrimoniais, o cara que tinha 1, 2 imóveis, para ele não pagar 27,5%, ele montou a empresa patrimonial dele, ele paga o contador, mas está pagando aí na faixa de 15%. Né? Isso é lícito, isso aí é um drible ilícito. Né? E esse cara agora, como é que vai ficar? Ele volta para a pessoa física? Porque acho que não sei se vai ficar tão bom quanto da pessoa jurídica. Então, foram feitos movimentos para um lado e agora o pêndulo está indo para o outro. Assim, o contribuinte fica doido. Muito obrigado, senador. Eu acho que nos dá um certo conforto de ouvir nesse sentido, porque parece que a gente está esquecendo que a maioria dos empregos gerados no Brasil são por empresas que faturam até 38 bilhões de reais e que vão ter um aumento de tributação brutal, praticamente vai ser dobrado. E esse ponto realmente não foi discutido na Câmara dos Deputados, né? Prevaleceu a narrativa de que esse é um projeto que reduz carga tributária. Isso é um desafio, não é nem a nossa inteligência, é um desafio a uma planilha de Excel, né? Então, muito obrigado pela sua intervenção. Há um ponto, doutor Rachid, que está gerando muita polêmica, a gente tem já algumas perguntas sobre esse aspecto aqui, que é a tributação do lucro retroativo, né? Quer dizer, já ficou muito claro, o secretário da Receita Federal já disse isso, e houve um debate profundo na Câmara sobre esse ponto, né? Que havia um destaque feito pelo Partido Novo, que não foi acolhido, então prevaleceu a incidência do tributo sobre dividendo pago a partir de 1º de janeiro do ano que vem, independentemente do exercício de informação ou do fato daquele dividendo já estar liberado, já está determinado o pagamento. Ou seja, o dividendo passado, que foi tributado a 34%, vai ser tributado novamente no momento da distribuição. E aí, só para lembrar que, se a premissa da tributação do dividendo aqui é a redução da tributação corporativa, naturalmente o dividendo anterior não poderia ser tributado porque ele foi alvo de 34%, né? Para além disso, a gente tem uma questão aqui até pedestre, de tão simples, sobre segurança jurídica, né? O contribuinte que formou aquele dividendo no exercício onde vigorava a isenção não pode ser tributado agora, né? Mas eu queria ouvir o doutor Rachid sobre esse aspecto, inclusive, doutor Rachid, rememorando a experiência lá de trás, quando se criou a isenção, porque ela só valia para lucros formados dali em diante, né? Quer dizer, o lucro anterior era tributado. Então, será que não deveríamos ter uma simetria aqui para preservar esses lucros anteriores? Boa, doutor Pichara. De fato, quando o projeto de lei foi encaminhado à Câmara, eu até comentei, deve ter havido algum equívoco da forma de redação, né? Mas depois, acompanhando os debates, eu vi que aquilo foi de forma deliberada, foi proposital, realmente. Se você discutir juridicamente, eu ouvi isso, não, mas nós estamos considerando o fato gerador. O fato gerador é distribuição de dividendo. Por isso que não importa quando ele foi gerado.
Mas o problema é que, quando você faz uma operação tributária, você tem que ver repercussões econômicas em relação a isso também, né? Não é simples fato de eu vou tributar isso porque a lei, de forma estreita, me permite, eu vou em frente. Não, eu tenho que ver outras repercussões. Você chamou a atenção, realmente, o artigo 10 da Lei 9249, lá de 95, vou reproduzi-lo aqui. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pela pessoa jurídica tributada pelo lucro real, aí vai, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda, né? Então, ele deu um corte isso. Os lucros apurados até uma determinada data, lucros apurados, e não lucros distribuídos ou pagos, lucros apurados até determinada data, tem um tratamento. A partir dessa data, outro. Sem dúvida, eu lembro dessa discussão que teve lá no plenário, né? Se ateve muito na questão do fato gerador, mas não é a realidade, né? E o que vai acontecer na vida real? Se as empresas não tiverem formas capitalizadas para fazer essa distribuição, ela vai fazer a conta e vai verificar, opa, é melhor ir para o sistema financeiro, pasme, ir para o sistema financeiro para poder distribuir esse ano. E o que a gente ganha com isso, né? De repente, uma empresa imaginando, olha, eu estou à expectativa da pandemia acabar, eu tenho esses recursos aqui, eu pretendo, a partir do ano que vem, aumentar meu galpão, revitalizar minhas máquinas. Não, opa, o que vai acontecer? Opa, deixa para lá isso, eu vou resolver minha vida, vou economizar tributos aqui esse ano e vou distribuir. Aí o emprego que você ia gerar, não, isso é outros 500. Não faz o menor sentido a norma tributária estimular essa intervenção na economia sobre esse aspecto, né? Você pode ter outras normas que estimulem, né? Tributação de tabaco, etc. Mas isso não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido isso ter acontecido. Então, realmente, é algo, senador, que tem que ser refletido isso, ver as consequências, e como o senhor falou, né, tem que ver como é que esse projeto volta para a Câmara também, né? Para a Câmara, quando se altera no Senado, como volta para a Câmara. Mas realmente foi uma questão, eu acho que não precisava, no momento que nós estamos precisando justamente de melhor ambiente para as empresas poderem produzir, gerar renda, gerar emprego. Pois é, doutor Rachid, esse é um ponto muito importante, porque nós estamos estimulando que as empresas distribuam todo o dividendo agora, né? Por exemplo, no cenário de multinacionais, senador, vai todo mundo remeter o caixa para o controlador e paciência, entendeu? Dinheiro poder ficar no Brasil, ser investido em produtividade, gerar emprego, isso não vai acontecer. Agora, falando em complexidade, acho que esse é um tema que o senador abordou muito bem no início da nossa conversa aqui, virou hoje um lugar comum muitos economistas, experts, sustentarem que o principal é a gente simplificar o sistema tributário. Claro que a gente tem que simplificar o sistema tributário, mas não dá para simplificar a custo de aumento de carga, né? Isso ninguém... Assim, nós estamos no limite. Agora, então, o senador mencionou o caso dos profissionais liberais. Como nós já falamos aqui, se estiver no presumido, vai aumentar a tributação, grosso modo, de 14,5% para 25%. E ainda tem a proposta da CBS em trâmite na Câmara e da 110 no Senado, que, embora sejam propostas bem desenhadas, sejam boas ideias de não cumulatividade, vão aumentar a carga, salvo para os setores hipertributados, né, como energia elétrica, telecom e combustível. Então, eu queria indagar o senador Portinho como ele vê essa questão da PEC 110 e saber dele se realmente é verdade. Muita gente pensa que há uma primazia do Senado Federal pela apreciação da PEC 110 e da reforma da tributação do consumo ao invés da renda, né? Ou se eventualmente vai vir tudo junto. Eu tive com o senador Roberto Rocha, e ele fez uma explicação
Era um pouco avançado da hora, eu confesso, queria ter sentado com ele um pouco mais cedo, era quase 11 horas da noite, fiz um jantar para fazer para alguns líderes, estava lá o senador Esperidião Amin, a senadora Soraya Tronic, a explicação sobre a proposta dele. Eu achei bastante confusa, vou ser sincero. Embora ela vise a simplificação, eu tive uma certa dificuldade de compreender e, assim, não sou nenhum especializado em direito tributário, embora tenha até feito especialização, nunca advoguei na área, mas tem alguns conceitos que eu guardo. E, assim, esses conceitos básicos, fato gerador, né? Capacidade de arrecadação, etc. E eu confesso que não encontrei esses princípios tributários dentro da lógica da PEC 110. Ele parte de uma lógica que me agrada, ponto, que é a simplificação ISS e ICMS dentro de um IVA. Não me parece que os estados estão bem guarnecidos nessa proposta. E quando a gente fala em ICMS e ISS, a gente está mexendo na capacidade de arrecadação dos estados. E a proposta também não quer calibrar as alíquotas, ela quer deixar um teto, como se, dependendo, então, de cada estado, cada município, então é um pouco mais que vai para o município, como se fosse ISS, é um pouco mais, e a gente sabe que isso não vai dar certo, porque esse diálogo não existe. Né? Um cobertor é curto, de qualquer maneira. Né? Então, eu acredito que essa proposta ela deva ser, primeiro, a que vem da Câmara deve se juntar a essa. Eu entendo que elas são complementares. Acho que mexer no imposto de renda sem antes haver a simplificação tributária não será um avanço. Primeiro, eu acho que tem que haver a simplificação. Como eu falei, primeiro simplifica, depois calibra as alíquotas e vê as perdas dos municípios, como é que se compensa. Pode ser até fazendo um fundo de compensação para que a gente veja aí nos primeiros 10 anos o que vai acontecer, né? E a gente possa remunerar as perdas dos estados do município às custas de uma simplificação que é o norte. Eu até coloco na mesa, Rachid, para você, e para o Bichara, que é um grande entendedor do assunto, eu tive 2 experiências interessantes aqui logo no início do meu mandato. A primeira delas foi com o Marco Legal da Startup, que é um projeto que foi sancionado e aponta para o futuro, isso é o futuro. Mas eu achei curioso que as empresas, startups, um dos pleitos que eu não pude atender, uma questão tributária da Receita Federal, de política tributária, que a luta continua, como eu digo para eles, é que eles queriam que, mesmo a startup se transformando em SA, ela continuasse no Simples Nacional. Então, isso vai de encontro com o que você disse, Rachid, porque parece que todo mundo, até as SAs, querem o Simples, querem só um DARFzinho lá. Quanto é que eu pago? É isso? Pum, está pago. Então, isso já mostra aí uma expectativa de que há do contribuinte. Ele não quer deixar de pagar, ele só quer pagar de forma mais simples. E o outro mecanismo foi o que a gente encontrou, e vamos derrubar agora o veto do presidente nas Sociedades Anônimas de Futebol, projeto de autoria do senador Rodrigo Pacheco, minha relatoria, dentro da área que eu milito, que eu entendo, né? E é o que eu falo para a Receita. Receita, hoje o clube nada paga, ou paga muito pouco, porque ele é associação civil sem fim lucrativo. A gente tem que estimular, porque é facultativo, que ele migre para o modelo empresarial de sociedade anônima, onde você vai arrecadar mais. Mas se for 34%, 34% de zero é zero. Né? Então, a gente criou uma tributação específica de futebol, que também ninguém inventou a roda, em cima do que é hoje o RET para as empresas de incorporação, para o setor da construção civil. Né? No caso do futebol, ele é 5% das receitas sem a venda de atleta e, depois de 5 anos, 4%, a mesma alíquota do RET, com venda de atleta, que é uma receita esporádica, mas de grande volume. E mostramos em números que, comparado com o modelo hoje de clube associativo, há um aumento de 20% a 50%, lógico, dependendo da performance, né, do clube, um aumento de arrecadação nessa ordem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é uma tributação em regime de caixa. Ela não é uma tributação sobre o lucro. Ela não é 34% do lucro, mas ela é 4%, 5% de regime de caixa. Ou seja, não importa se a sociedade anônima de futebol vai ter lucro ou não. Simplifica para o contribuinte, simplifica a gestão do governo, né, tributária do governo, na minha opinião, e, na verdade, ela traz uma arrecadação, porque a gente sabe que muitas empresas nascem para não dar lucro.
né? Ela já até tira da mesa essas armadilhas, digamos assim, esses caminhos, caminhos mais curtos, esses atalhos, né? Então, você taxa lá 5%, 4% em regime de caixa. E aí é que eu digo, a gente tem experiências de simplificação que são muito bem recebidas pelo mercado, tanto do Simples, tanto da taxação em regime de caixa, que eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, até com a sua experiência, se a reforma tributária, talvez, por exemplo, os profissionais liberais, será que eles não preferem pagar 5% em regime do caixa? Vai pagar mais 5% de ISE, 10% no total, pronto. Mas, pelo menos, o governo não vai ter o custo do governo fiscalizar se o escritório de advocacia teve lucro, se o dentista teve lucro. Ele paga em cima da nota. Será que isso é possível a gente construir? Será que é um caminho? Não é? Estou só colocando na mesa que foram 2 projetos que eu relatei e que essas questões me pareceram mais simples. Doutor Rachid, deixo a bola aí com um amigo para responder essa indagação do senador e depois a gente se encaminha para o final em respeito, sobretudo, ao horário de vocês, né? Maravilha, muito obrigado. Obrigado, senador. Muito bom, muito bom. É interessante, né? Você está falando, eu estava... veja, quando nós... Deixa eu colocar de forma mais clara, né? Você tem, no sistema tributário, tem uma questão voltada o quanto esse sistema, na economia, ele é eficiente ou não. Tá? Ele é eficiente ou não. Trago um exemplo. Até 2001, 2002, a tributação incidente sobre bens e serviços no âmbito federal, ela era acumulativa, né? E havia muito questionamento, eu acompanhava, na ocasião eu era secretário adjunto, então a gente acompanhava muita demanda em relação a precisamos mudar, tem que ser não cumulativo, maior eficiência econômica, etc, etc. E, de fato, em 2002, nós passamos para a não cumulatividade, primeiro o PIS, em 2003 a COFINS, né? Só que, quando você sai do regime cumulativo para o não cumulativo, você traz complexidade no modelo, né? É essa complexidade que tem essas discussões hoje, doutor Bichara, no judiciário. Olha, isso é crédito, não é crédito, pode se acreditar, não pode se acreditar, tal, enfim, uma série de discussões sobre isso. E você vê agora o que está acontecendo no mundo, todo mundo fala, olha, precisamos buscar a tributação do setor digital, que isso, etc. Mas todo mundo está indo na direção da cumulatividade, do modelo que tributa, cumulatividade não, melhor corrigindo, no modelo que tributa faturamento e não valor agregado, né? De fato, a tributação sobre faturamento é muito mais simples. O próprio Simples Nacional é faturamento, o próprio lucro presumido não deixa de ser sobre o faturamento, você arbitra um percentual de lucro. E aí vem a discussão, mas está pagando pouco determinado segmento, poxa, ajusta seu percentual de lucro para trazer a realidade, mas jamais você fecha a porta para esse contribuinte. É o caso do direito de imagem, que veio no projeto original, da administração de imóveis, que veio do projeto de imóveis. Se está errado, ajusta. Inclusive, direito de imagem, você não precisava tirar do lucro presumido. Bastava você, como já teve projeto nesse sentido, você pega essa receita e leva direto como base de cálculo do imposto e tributa, né? E mantendo o contribuinte na simplificação e tudo mais. E aí eu estou indo mais adiante, quando eu citei esse exemplo do Simples Nacional, você pode mudar esse ambiente que nós temos nos tributos indiretos, né? Que é 43% do PIB, da carga tributária, melhor, 43% da carga tributária são tributos indiretos. Eu não preciso mudar o sistema tributário como um todo. Eu posso identificar e verificar onde é que está o problema, onde é que tem a litigiosidade. Aí eu vou afunilando. PIS, COFINS, onde é que está a litigiosidade? Não estão no modelo cumulativo, estão no modelo não cumulativo. Poxa, vamos enfrentar isso, vamos corrigir isso. Evidentemente que eu quero, no futuro, não sei quando, como é que é o tributo do seu pai? Eu só tenho uma renda, um tributo sobre a renda, um tributo sobre consumo.
Ou no mundo ideal, no mundo utópico, talvez eu chegue no momento desse, né? Mas eu acho que nesse momento que nós estamos mudando, esse momento que nós estamos vivendo, você tem que enfrentar e corrigir o que é que está causando um problema, né? ICMS e ISS é um grande problema, realmente, né? Que, ora, a tributação tem diversas discussões se é serviço, se é mercadoria, ótimo. Mas, antes de chegar, nós temos uma série de problemas do ICMS, mesmo do ISS. Por que não corrigir, senador, os problemas que tem no ICMS primeiro? Vamos fazer uma lei nacional, uma lei complementar nacional, corrigindo os problemas. Você vai resolver todos os problemas? Não, mas no 80% dos problemas você consegue avançar. Isso você vai reduzindo a litigiosidade, você vai reduzindo o custo do Brasil. Eu acho que essa é a maior preocupação, o momento. Lá na frente, quando tivermos um ambiente, como você falou logo no início, eu até te cumprimentei realmente, o ambiente político tem que ser no primeiro ano de governo, onde o governo tem força, tem o Congresso lá engajado, né, e não preocupado com o debate eleitoral, mas um Congresso engajado, para você fazer uma mudança profunda no sistema. Você não pode ficar parado, você tem que sair corrigindo pontos que te incomodam, né? Eu acho que essa é a minha modesta opinião, né? Doutor Rachid, é muito interessante esse ponto e essa provocação feita pelo senador, porque muitas vezes a gente vê que o legislativo imagina soluções ideais, baseadas em parâmetros internacionais, mas na teoria é muito bonito, mas na prática a coisa é outra, né? Esse exemplo do PIS/COFINS não cumulativo que o senhor deu é perfeito. A gente que está no dia a dia disso vê a confusão que é gerada com o PIS/COFINS não cumulativo e praticamente a ausência de problemas do cumulativo, né? Então, essa provocação do senador acho que é muito inteligente e eu espero que ela seja enfrentada pelo Senado, porque, por exemplo, só para lembrar, na primeira versão do projeto de lei, havia simplesmente a expulsão de determinados setores da sistemática do lucro presumido, como, por exemplo, ajudas imobiliárias. Isso não faz sentido nenhum. Basta ajustar o percentual de presunção. Então, se a Receita imagina que o contribuinte tem um lucro maior do que aquele presumido, como o próprio nome diz, basta ajustar a presunção. Não é 32% de lucro? Tudo bem. Então, eu encomendo um estudo de uma FGV da vida, mostra qual é o percentual de lucro e ajusta a presunção. É muito mais simples. Eu acho que o senador tem toda a razão quando ele coloca isso. Bom, já são 11h10, eu teria aqui tema para a gente discutir por pelo menos mais uma hora, mas infelizmente a gente tem aqui que ser pontual nesse caso. Então eu queria abrir aí para rápidas considerações finais de vocês dois. Bom, eu vou começar... Deixar o senador por último, não? Deixa. Senador, eu começo. O senhor é autoridade aqui. Rachid, não, a autoridade é quem entende do assunto e é você. Isso eu tenho certeza. Eu vou rapidamente só agradecer, Rachid, e dizer que aqui no Senado a gente está, como casa revisora, atento a todo projeto de lei que vem da Câmara, é o nosso papel, né? Também disposto a essas articulações, tanto com a sociedade civil, tanto com a Câmara dos Deputados, com o presidente da República. Entendo que realmente não é o melhor momento para bater o martelo num projeto pelo ano que antecede um ano eleitoral, mas é um ótimo momento para a gente avançar nessa discussão, porque quanto mais madura ela se tornar, mais fácil será a aprovação de qualquer reforma tributária, porque teremos tempo aí para participação, para abertura democrática dessa discussão. Eu, particularmente, acho que deveríamos simplificar, deveríamos olhar algumas categorias, como os profissionais liberais, principalmente, e outras até, poder levar o Simples, um sistema parecido com o do Simples. Acho que temos que alinhar o sarrafo, se quisermos taxar de dividendo, né? Assim como eu falei de grandes fortunas, primeiro dizer o que são esses dividendos que não vão impactar o dia a dia ou vão impactar menos o dia a dia da maior massa, que é aquela que vive desse dividendo, né? Que tem lá a sua pessoa jurídica para pagar menos imposto, porque é a sua atividade, né? O que é lícito, né? E que uma oneração vai sobrecarregar o colégio do filho,
vai sobrecarregar a geladeira que ele precisa abastecer. E aí eu estou me referindo à classe média. Entendo que nesse projeto se aumentou para 2.500 aí o limite de isenção, a classe menos favorecida ela talvez esteja aí encaixada nele, seja inclusive a mola propulsora desse projeto, mas a gente não pode esquecer que a classe média emprega, né, que a pequena empresa é o que mais emprega no país, né, e a gente não pode sobrecarregar o setor produtivo, porque é ele que gera emprego. Eu vi lá o discurso do Biden e eu espero que na próxima pauta eleitoral esteja isso. A gente tem que gerar emprego ou trabalho, porque a gente tem que entender que trabalho é tão bom quanto emprego, né? Você empreender, você ser dono do seu negócio, da sua pessoa jurídica, é tão bom quanto você ser empregado de alguma empresa. E cada vez mais o emprego será escasso e o trabalho, principalmente o digital, o tecnológico, que é o futuro, será a regra. A gente tem que se inserir nesse mercado. E quero aqui só agradecer a participação de todos, especialmente na pessoa, então, do secretário de Fazenda do Estado, Dr. Nelson Rocha, que vi aqui presente num comentário, e, em nome dele, agradecer a participação de todos aqui. E, Bichara, mais uma vez, parabéns. E aqui meu gabinete aberto a pessoas inteligentes, construtivas, como você e o Dr. Jorge Rachid, que já admirava antes, quero registrar mais uma vez. Doutor Bichara, posso falar? Bom, por isso que eu falei, o senador tinha que ficar por último, tá vendo? Perfeito, sensacional. Muito bom ouvi-lo, foi muito bom. Tá? Bom, mais uma vez, muito obrigado. Senador, eu lembrei quando você, da sua fala, que nesse projeto, a gente acabou não mencionando, esse projeto, ao fazer essas alocações de receita, né? Houve um aumento do limite de isenção, cobra daqui, cobra de lá, compensa a contribuição social sobre o lucro líquido, a redução, com revogação de benefícios na área do PIS/COFINS. E aí tem uma coisa que muito me preocupa, eu sempre chamo a atenção. Um dos benefícios revogados diz respeito ao crédito presumido do PIS/COFINS sobre medicamentos. Medicamentos tarjados, tarja vermelha, tarja preta. Moral da história, toda a sociedade vai arcar com isso. Então, naquela relação de tributos de insumo contra a renda, você vai aumentar a tributação sobre bens e serviços, tributos indiretos, você vai aumentar essa tributação ao contrário de renda. Então, é só uma coisa que me veio aqui, é algo que tem que ser refletido, mas muito bom, senador. Eu acho que é o momento que não faz sentido que se vote um tema tão complexo como o imposto de renda ou o sistema tributário, onde atinge, vamos dizer assim, 100% dos contribuintes, sem ter números, sem ter esse impacto todo demonstrado, sem ter essa transparência, inclusive para os parlamentares que vão avaliar um sistema tributário dessa natureza, né? Então, é importante realmente toda a sociedade participar desse debate. Muito bom. Doutor Bichara, mais uma vez, muito obrigado, honrado aí por estar ao seu lado e ao lado do senador Carlos Portinho. Muito obrigado. Queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco, pedir desculpa porque muitas perguntas não puderam ser feitas, mas eu acho que todos testemunhamos como o tema é enriquecedor e desafiador, de maneira que eu já deixo aqui o senador Carlos Portinho e o doutor Rachid convidado para uma próxima rodada. Doutor Rachid, muito obrigado. Quando vejo o amigo falando, reforço minha conclusão de que o ministro da Fazenda deveria ter indeferido o seu requerimento de aposentadoria. O país não poderia abrir mão, prescindir de um quadro técnico de homem de Estado como o senhor. Senador Carlos Portinho, para mim foi uma manhã muito alegre por inúmeras razões. Destaco duas. Primeira, por saber que o Senado Federal vai encarar esse projeto e examiná-lo com cautela, sem a sofreguidão da Câmara dos Deputados. E segundo, por testemunhar mais uma vez como o Rio de Janeiro está bem representado no Senado Federal, tendo lá o senhor ocupando uma das nossas cadeiras, um senador que está sempre aberto ao debate, com grande capacidade técnica e fundamentalmente preocupado com os contribuintes, com quem paga a conta, e indo na contramão de alguns que querem matar a galinha dos ovos de ouro.
Muito obrigado a todos. Espero que a gente possa estar novamente aqui em breve discutindo a reforma tributária. Um abraço a todos.